Até aqui nós vimos que deve haver separação entre igreja e Estado. Normalmente, vou lançar a pergunta e quero ver a resposta. Olhando para a história, quando Estado e igreja se aproximam, quem vence? Quem prevalece? Quando Estado e igreja se aproximam, quem manda em quem? A igreja prevalece. Por incrível que pareça, líderes religiosos são mais astutos do que políticos. Todas as vezes que a igreja e o Estado se aproximaram, o Estado virou o cavalo. E o poder religioso montou em cima do Estado. Eu quero chamar sua atenção agora para pelo menos 2 ou 3 exemplos históricos onde o Estado protegeu homens de Deus. O primeiro deles, Jeremias, capítulo 26. Jeremias, capítulo 26. Nós estamos hoje vendo, você que chegou agora, estamos estudando Apocalipse 13. O capítulo 13 de Apocalipse apresenta a formação de uma imagem e também a determinação de uma marca. Quem não tiver a marca, não compra, não vende, será perseguido e morto. Nós estamos aqui tentando entender o que é essa imagem, o que é essa marca. Estamos vendo, em primeiro lugar, que a imagem, ela acontece quando Estado e igreja se dão as mãos. E o perigo disso é que, quando Estado e igreja começam a se aproximar, parece um namoro que vai dar um bom casamento. Mas todas as vezes que Estado e igreja se uniram, o casamento virou uma tragédia. Por quê? Estado e igreja não devem se unir. O Estado deve cuidar das coisas do Estado e a igreja deve cuidar das coisas da igreja. O Estado deve legislar sobre segurança, saúde, educação, etc. E a igreja deve legislar sobre as coisas de Deus. E deve haver separação. Quando o Estado assume motivações religiosas, isso sempre, todas as vezes, via de regra, ao longo da história, sempre quem sofreu foi o povo de Deus. E aqui eu quero te trazer, quem sabe, até um escândalo. Jeremias capítulo 26. Mais uma vez, esse tema é importante. Cada vez mais nós vemos líderes religiosos usando a igreja como palanque. A igreja adventista não concorda com isso. Tanto que seja um ancião, membro de igreja, ou um pastor da igreja adventista, a partir do momento que ele se aventura numa carreira política, imediatamente ele é afastado dos seus cargos. Por quê? Porque nós sabemos, olhando para a história, que a igreja e o Estado devem estar separados. E ninguém pode usar a igreja como uma plataforma, uma catapulta, um palanque, um propulsor político. Não é. Isso não é vindo de Deus. Muito bem. Jeremias capítulo 26. Jeremias apresenta uma mensagem para o povo. Verso 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes diga, não omitas nenhuma palavra sequer. Deus dizendo para ele: bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então Jeremias começa a repreender o povo. Começa a repreender o povo. Só que olha o que acontece no verso 8. Quem pode me ajudar aí lendo o verso 8? Muito bem. Jeremias acabou de falar. A mensagem era uma mensagem de paz, de conforto, ou era uma mensagem de exortação? Exortação. Qual foi a reação dos sacerdotes? Quiseram matá-lo. Então veja. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 23, a partir do verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los, vocês, como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas vós não quisestes. O profeta João, quando escreve a respeito de Cristo, ele fala: Jesus veio para os que eram seu e os seus não receberam. O que nós estamos vendo aqui é algo muito difícil de encarar, mas é a palavra de Deus. Os profetas foram rejeitados pelo povo ao qual ele estava ministrando. Os homens de Deus foram martirizados e mortos pela própria liderança religiosa.
Jesus foi condenado à morte pela própria liderança judaica. E Jeremias, os sacerdotes lançaram mão dele e queriam matá-lo. E olha o que acontece no verso 10. Alguém com o microfone aí, por favor, lê o verso 10. 10 e 11. Alô, som. 26, Jeremias 26, 10 e 11 diz: Tendo os príncipes de Judá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à estrada da porta nova da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Muito bem. Então, olha, gente, isso é tão sério, é tão sério. Jeremias exortou o povo. Os sacerdotes quiseram matá-lo. Os príncipes ouviram falar: opa, o que está acontecendo aí? O texto 10 é muito assim, chocante, porque eles saem da casa do rei e vão à casa do Senhor para proteger um profeta. A conclusão que eles chegaram no verso 16, leia por favor. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Você entendeu? Os sacerdotes, poder religioso, queriam matar o profeta. Os príncipes, poder político, civil, poder do Estado, protegeram o profeta. Por que é importante o Estado não ter motivações religiosas? Para proteger você. Proteger você do quê? Dos devaneios de uma religião sem Deus. Porque a religião sem Deus é o diabo. Entende? A religião sem Deus é o diabo. Quando uma religião, seja ela qual for, se aparta do Espírito de Deus, ela se torna assassina. Eu quero te dar mais um exemplo aqui. Livro de Atos. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Acompanhe aqui comigo, Atos 21, verso 30. Eles se agitaram. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou ao conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Quem protegeu quem? O Estado protegeu Paulo. Quem queria matar Paulo? Você está entendendo? A igreja, quando destituída do Espírito de Deus, se torna assassina. E o Estado deve estar separado da igreja para quê? Para proteger você. Capítulo 23. Capítulo 23 de Atos, verso 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não havia de comer nem beber enquanto não fizesse o quê? Olha que loucura. Fizeram um jejum do capeta, né? Eles prometeram não comer nem beber enquanto não matasse o apóstolo Paulo. Parece uma coisa, realmente uma loucura. E se você continuar lendo esse capítulo, sabe o que aconteceu? O comandante da guarda mandou 200 homens com cavalos e flechas para defenderem Paulo. Porque senão iam matá-lo. Percebe? Olhando para a história, a imagem da besta é uma alusão direta ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, sendo rei, mandou levantar uma estátua de ouro, e todos aqueles que não adorassem a estátua de ouro seriam mortos. O livro de Jeremias diz que entraram 4.600 judeus na Babilônia. Jeremias capítulo 52, entraram 4.600 judeus na Babilônia. Apenas 3 não dobraram os joelhos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei viu que eles estavam de pé, você sabe a história. Mandaram que eles fossem mortos, queimados vivos. Naquele momento, o rei, poder civil, poder do Estado, assumiu prerrogativas religiosas e se tornou assassino. O mesmo aconteceu nos dias de Esther. O rei, assumindo motivações religiosas, mandou matar todos os judeus. Você conhece a história? E o livro de Apocalipse apresenta que essa história se repetirá. Só que agora não são reis. Só que agora não são imperadores.
Agora são congressos, parlamentos, Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, políticos. O Ocidente vai imitar a Idade Média. O Ocidente vai imitar o que acontece hoje em Estados Islâmicos. E muito em breve tudo isso que nós estamos vendo acontecerá. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo e acontecerá com o povo de Deus. Então, meus amados, a imagem da besta, união entre poder civil e poder religioso. Marca da besta, o que é a marca da besta? Quem sabe agora? A marca da besta será um sinal de autoridade humana em oposição ao sinal de autoridade divina. Sábado, autoridade divina. Domingo, autoridade humana. Eu fecho dizendo que Jesus Cristo é o único que, assim como a ordem de Melquisedeque, Jesus é simultaneamente rei e sacerdote. Zacarias capítulo 6, verso 13, diz exatamente esta palavra. Jesus é o único habilitado por Deus para reunir em si mesmo perfeita harmonia nos dois ofícios. Jesus é rei dos reis, poder político, senhor dos senhores, poder religioso. Só Jesus tem essa habilitação. Jesus é o único que é capaz de harmonizar os dois ofícios sem ser opressor, sem ser abusivo. E a notícia mais maravilhosa de todas é que nós também seremos reis e sacerdotes. Jesus, ele vai outorgar a você e a mim, aqueles que serão salvos, a habilitação para, por toda a eternidade, durante os 1000 anos e assim por diante, reinarmos e governarmos com Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu incentivo você a estudar mais. Eu comprimi aqui para apresentar a mensagem, daria ainda para mergulhar em muitas coisas, mas nós não temos como errar. O Senhor nos deu luz suficiente e você pode andar em caminho seguro. Quero convidá-lo a orar aqui comigo para Deus nos conduzir. Se você pudesse colocar de joelhos, vamos orar.